O silêncio era tão alto que eu quase podia ouvir a saudade respirando. A porta se fechou atrás de mim com um estalo que pareceu ecoar por toda a sala. Um som seco, definitivo, como se o apartamento inteiro confirmasse que sim, agora era só eu. A mala ainda estava encostada no canto, meio aberta, cheia de roupas que eu nem tinha coragem de desfazer. Dizia a mim mesma que era cansaço, mas no fundo eu sabia. Era a tentativa tola de acreditar que talvez ainda houvesse volta. Olhei em volta e percebi como o lugar tinha mudado sem realmente mudar. As mesmas cortinas, a mesma estante, mas tudo com um ar de ausência, de palco depois do último ato. Fui até a janela e vi o reflexo da cidade se acendendo, prédios distantes, janelas que piscavam pequenas histórias nas quais eu já não fazia parte. Foi então que o som alegre das patas do Thor me despertou do transe. Meu Golden correu em minha direção com aquele entusiasmo que não pede permissão. No instante em que suas patas pesadas tocaram minhas pernas, algo dentro de mim amoleceu. Aquele rabo abanando parecia dizer: você voltou. E isso é o que importa. Abracei-o sem pensar. O cheiro morno do pelo, a respiração abafada contra o meu ombro, mais abraço do que muitos humanos sabem dar. Engraçado como o cachorro nunca pergunta nada, nunca pede explicações. Ele simplesmente está. Sentei no sofá, e Thor, como quem entende de solidão melhor do que eu, encostou a cabeça no meu colo. É só isso, então, murmurei. Uma casa grande demais para uma pessoa só. Ele respondeu com um suspiro longo, quase humano. Fiquei passando a mão pelo dorso dele, sentindo o ritmo tranquilo do coração e me deixando embalar por aquela paz simples. A casa ainda era a mesma, mas o vazio perdia força quando dividia espaço com aquele ser dourado e paciente. A televisão piscava luzes sem som. A geladeira fazia o mesmo zumbido antigo. E, pela primeira vez desde que decidi viver sozinha, o ruído do mundo parecia suportável. Entre o silêncio e o bater compassado da cauda do Thor, percebi algo que me escapava há semanas. Talvez o lar não estivesse nas paredes, estava no que ainda me recebia com amor. Os dias começaram a se misturar num padrão simples, quase confortável. Acordava sempre com o barulho das garras do Thor batendo no chão da cozinha, um som que, curiosamente, virou meu novo despertador. Ele já sabia o horário exato do café, e me esperava sentado, com a cabeça inclinada para o lado, como quem fiscaliza a pontualidade do mundo. Enquanto a cafeteira resmungava, eu falava sozinha, só para preencher o ar. E aí, chefe, vamos encarar mais um dia? Perguntava, e ele respondia com aquele latido curto, cheio de pressa e aprovação. Era engraçado conversar com alguém que só respondia abanando o rabo, e mesmo assim, eu me sentia ouvida. Com o tempo, a rotina foi se ajeitando ao redor dele, como se cada gesto diário precisasse ter um par. Se eu mastigava a primeira torrada, ele ganhava uma migalha. Se eu levantava do sofá, ele já vinha atrás, pronto para qualquer coisa, até para assistir novela. Thor não exigia, apenas acompanhava. E esse simples estar junto começou a curar partes de mim que eu achava perdidas. Às tardes, costumávamos caminhar pela praça. Eu, de tênis e com fone de ouvido, ele, empolgado, farejando cada folha como se o mundo inteiro tivesse 1000 cheiros novos só para nós dois. As pessoas passavam e diziam coisas como "que dupla bonita", e eu sorria, talvez sem perceber que estávamos mesmo virando uma dupla de verdade. Havia momentos de humor involuntário. Thor tinha mania de roubar minhas meias e escondê-las no quintal, como se colecionasse lembranças minhas. Quando eu descobria, fazia um pequeno sermão. "Isso é inadmissível, Sr. Thor, vou te colocar de castigo." Ele inclinava a cabeça, fingindo culpa. E lá se ia minha tentativa de ser severa. Mas entre as risadas e as pequenas manias, havia um fio de dependência silenciosa crescendo. Eu me pegava planejando o dia em função dele, o passeio, a hora do banho, até o tempo que ficaria fora de casa. Não era por obrigação, era por querer estar perto. À noite, antes de dormir, eu olhava para o chão e via aquela bola de pelos enrolada nos pés da cama. E pensava que, de alguma forma, o amor continuava existindo, só tinha trocado de forma. O lar, agora, cheirava a café fresco, sabonete canino e uma paz discreta, dessas que a gente não nota chegando, mas sente quando falta. A primeira chuva depois da separação chegou como uma lembrança inconveniente. Começou com o rumor distante dos trovões, aquele som que parecia ecoar direto de um passado que eu ainda não sabia onde guardar. As janelas tremiam um pouco com o vento, e as cortinas, inquietas, se moviam como fantasmas discretos. Sempre gostei de chuva,
mas naquela noite ela me pareceu diferente, intimidante, arrependida, quase pessoal. Talvez porque durante anos eu tenha dividido essas noites com outra pessoa. Cobertores, conversa, o cheiro de chocolate quente que virava ritual de casal. Agora, era só eu, e o Thor, que me observava do tapete, orelhas erguidas, olhos atentos a cada trovoada. Apaguei as luzes e sentei no sofá, envolta na penumbra. O som das gotas batendo no vidro soava como o tic-tac de um relógio antigo, marcando cada segundo da minha nova vida sozinha. De repente, lembrei do dia em que levei o Thor para casa pela primeira vez. Ele era pequeno, assustado com o barulho da rua, e eu disse algo bobo como calma, vai passar. Engraçado, agora era ele que me dizia isso, só que com silêncio. Quando o céu rasgou num clarão, o velho medo infantil veio junto, aquele aperto no peito que mistura solidão e vontade de colo. Thor levantou, andou até mim e deitou com a cabeça sobre minhas pernas, tão naturalmente que parecia coreografado. Tudo bem, garoto, murmurei, passando a mão no pelo molhado, porque ele insistiu em verificar a varanda minutos antes da tempestade começar. Ele suspirou fundo, aquele som grave que faz o corpo inteiro dele tremer por meio segundo. E o absurdo é que aquilo me acalmou mais do que qualquer palavra teria feito. O trovão seguinte fez as luzes piscarem. Por instinto, puxei Thor para mais perto. O calor do corpo dele era firme, constante, e naquela mistura de cheiros, chuva, cachorro, café frio, encontrei uma estranha sensação de abrigo. Foi ali, entre o barulho da chuva e o calor do Thor encostado em mim, que percebi que não era falta de homem. Era falta de paz. E ela estava, curiosamente, começando a voltar. Fiquei ouvindo o mundo desabar lá fora enquanto dentro de casa tudo se tornava sereno. De vez em quando eu falava com ele, comentava banalidades como se fosse com alguém que entendesse. Talvez entendesse mesmo, mas pelo coração, não pelo ouvido. Quando a tempestade começou a se afastar, deixei que o silêncio tomasse conta de novo. Thor dormia pesado, confiando que eu cuidaria do resto. Sorri, meio tonta de emoção, e me dei conta de que talvez o amor não precise sempre de drama, promessas e velas acesas. Às vezes ele tem pelo e cheira a chão molhado. Naquela noite, finalmente dormi sem medo do trovão, porque descobri que o barulho de um coração fiel batendo perto de mim era mais alto do que qualquer tempestade. Com o fim das chuvas, vieram as manhãs ensolaradas, dessas em que o sol parece exagerado de propósito, como se quisesse compensar todas as nuvens anteriores. Eu e Thor retomamos nossas caminhadas diárias pela rua arborizada do bairro, um percurso que já sabia cada passo de cor. No começo, era apenas rotina. Depois, percebi que havia virado espetáculo. As mesmas vizinhas que mal acenavam antes, agora faziam questão de comentar. Olha só, Júlia e Thor, inseparáveis. Dizia Dona Cida, da janela, com aquele tom metadócil, metade curioso. Outros riam. E, se continuar assim, você vai acabar casando com esse cachorro. Eu respondia com humor, pelo menos ele me ouve. Risos generalizados, fim de assunto. Por fora, leveza. Por dentro, um nó discreto. Era impressionante como as pessoas parecem desconfortáveis diante da felicidade que não segue o roteiro esperado. Estar sozinha vira sinônimo de carência. Ter companhia de um animal vira piada. Talvez elas não percebessem o peso de cada brincadeira, mas em mim ecoava. Depois de um desses episódios, sentei no banco da praça enquanto Thor farejava o ar livre com o entusiasmo de sempre. Fiquei observando os casais passando com pressa, de celular na mão, debatendo sobre boletos, compras, futuro. Eu também já tinha sido uma dessas pessoas. E não senti inveja, só uma serenidade estranha, como quem finalmente entende que nem todo laço precisa ser explicado. Ninguém perguntava se eu estava bem, só se já tinha arranjado outro. Essa frase ficou rodando na minha cabeça como refrão de música irritante. Outro o quê? Outra metade? Outra presença para legitimar a minha existência? Thor voltou correndo, trazendo um galho gigante, convencido de que tinha encontrado um tesouro. Senti vontade de rir. Você tem razão, parceiro, disse, coçando sua orelha. Ainda tem gente demais procurando alívio no espelho dos outros. Eu prefiro procurar sombra debaixo das árvores contigo. Ele respondeu com aquele abanar de rabo que significa ok, humana, mas anda logo com a bolinha. Voltamos para casa sem pressa. Naquela caminhada tranquila, percebi algo libertador. Eu ainda me importava com os olhares, mas cada vez menos.
O julgamento alheio não cabia mais no mesmo espaço em que cabiam minhas novas manhãs de calma. O povo podia rir à vontade. A mim bastava essa parceria silenciosa, metade amizade, metade aprendizado, que me ensinava diariamente que felicidade não precisa de plateia, só de presença. Num sábado preguiçoso, resolvi enfrentar o que vinha adiando há meses. A gaveta da comoda, aquela mesma que parecia ter vida própria, cheia de papéis antigos, cartões de aniversário e, pior, memórias emolduradas. Coloquei uma playlist leve, respirei fundo e comecei a escavar o passado, como quem faz faxina dentro do peito. Logo no fundo, encontrei um envelope grosso, meio amarelado. As fotos do casamento. Ali estávamos. Eu, sorrindo com o brilho ingênuo de quem ainda acreditava em para sempre, e ele, elegante, segurando minha mão como se soubesse para onde íamos. Olhei cada imagem com um misto de ternura e ironia. É curioso como, com o tempo, a dor muda de textura. De lâmina afiada vira cicatriz que só coça quando chove. Suspirei, quase pronta para chorar, mas o destino, ou Thor, tinha outros planos. Do nada, ele apareceu no quarto arrastando uma das minhas meias. A meia, não as lágrimas, virou o centro do drama. Thor! Reclamei, meio rindo, meio fingindo bravura. Dá isso aqui, rapaz. Ele parou, me encarou com aquela cara de pega se for capaz e saiu correndo o corredor afora. A perseguição começou, eu, descalça e aos risos, tentando recuperar o objeto roubado. Pela primeira vez em muito tempo, o som da minha risada não me soou estranho. Era limpa, viva, feita de presente, não de passado. Quando finalmente o alcancei, ele se jogou no chão, triunfante, ainda com a meia entre os dentes. Sentei ao lado dele, rindo e chorando ao mesmo tempo, e disse: tá bem, você venceu. Mas prometo que essa meia vai pro museu, porque agora ela carrega uma história. Passei a mão na cabeça dele e completei, baixinho: você levou a meia e, junto, um pouco da tristeza que ainda insistia em mim. Naquela tarde, o quarto virou cenário de liberdade. As fotos voltaram para a gaveta, mas sem o peso de antes. Eu não precisava rasgar nada para seguir, bastava permitir que o riso limpasse o canto empoeirado da lembrança. Mais tarde, olhei pela janela e vi o mesmo céu cinza de outros dias, mas com outro significado. Já não era o prenúncio de saudade, era a promessa de recomeço. Thor dormia encolhido aos meus pés, como se vigiasse meu sossego recém-descoberto. Peguei a câmera e tirei uma foto dele ali, tranquilo. Um registro simples, sim, mas o mais verdadeiro até agora. Eu e meu novo tempo. Domingo amanheceu com cheiro de estrada. Fazia tempo que eu prometia a mim mesma uma fuga, nada heróico, apenas um dia longe das paredes conhecidas. Escolhi uma trilha simples nos arredores da cidade, e lá fomos nós, eu e Thor, com o porta-malas cheio de água, sanduíches e a leveza de quem não deve satisfação a ninguém além do próprio coração. A estrada se estendia como uma fita clara entre morros verdes, repleta daqueles silêncios que valem mais do que 1000 conselhos. Thor mantinha o focinho para fora da janela, língua de fora, pura alegria em formato dourado. Ri sozinha. Às vezes bastava olhar para ele para lembrar que a felicidade, na verdade, é uma coisa muito mais simples do que parece. Estacionamos perto de uma cachoeira escondida. O som da água batendo nas pedras me deu a sensação de estar chegando em casa, mas numa casa que sempre esteve esperando-me dentro de mim. Começamos a trilha. O chão úmido rangia sob os tênis e o ar cheirava a folha recém-rasgada. Thor ia um pouco à frente, olhando para trás de tempos em tempos, como quem certifica que o mundo ainda está inteiro se eu estiver logo ali. Em certo ponto, sentei numa pedra para respirar. Os pensamentos vieram como o vento suave, lembrei das cobranças, das vozes que me perguntavam quando eu voltaria a seguir em frente, quando arranjaria alguém. Enquanto isso, Thor apenas esperava, pacientemente, observando o movimento das folhas. Ele não pedia que eu fosse mais rápida, nem mais forte, só que eu fosse. Passei a mão na coleira solta e percebi o simbolismo. O que nos ligava não era controle, era confiança. Talvez amar fosse isso, caminhar lado a lado, sem prender nem fugir. Fechei os olhos por um instante e senti o calor do sol estourar por entre as árvores. Uma brisa leve me tocou o rosto como um gesto de aprovação. Respirei fundo e sorri. Então, olhei para o horizonte, aquele desenho infinito entre montanhas, e disse alto o que o coração cochichava há meses: estou bem. Finalmente. Thor abanou o rabo e latiu uma vez, como quem confirma a conclusão. Caminhamos de novo, agora mais devagar,
aproveitando cada curva, cada som de água escondida. Percebi que não éramos dois escapando da rotina, e sim dois vivos aprendendo a existir no mesmo compasso. Quando voltamos para o carro, o sol já descia vermelho por trás dos morros. Era o tipo de fim de dia que parece um conselho sábio embrulhado em paisagem. Liguei o rádio e deixei o vento bagunçar meu cabelo, enquanto Thor deitava satisfeito no banco de trás. Naquele instante, compreendi que a solidão não era inimiga, era território fértil. O amor, do jeito mais silencioso possível, estava ali, no caminho, na pausa, na lealdade e, principalmente, na coragem de recomeçar. Tudo começou de maneira tão simples que eu quase não percebi o significado. Thor tinha se machucado no passeio da manhã. Nada sério, apenas uma pontinha de farpa entre as almofadinhas da pata. Mesmo assim, resolvi levá-lo ao veterinário. Era prudência, mas talvez também fosse vontade de conversar com alguém que respondesse mais do que com um abanar de rabo. A clínica era pequena, cheirando a álcool e a ração nova. Lá dentro, Rafael, o veterinário, me recebeu com um sorriso paciente que lembrava calmaria. Fazia tempo que eu não via alguém sorrir assim, com o rosto todo. Vamos ver esse herói, disse ele, agachando-se para examinar Thor. O cachorro logo relaxou, confiante, e eu fiquei ali observando o jeito tranquilo com que Rafael falava, quase num tom de amizade. Nada de pressa, nada de floreio. Apenas atenção. Enquanto ele fazia os pequenos cuidados, conversamos. Ele queria saber o nome, a idade, as manias do Thor. Depois me perguntou como eu o exerço tanto, como consigo tempo. Respondi, rindo. Ele que me exercita. É o personal mais eficiente que já tive. Ele riu também, e aquele som, tão natural, ecoou em mim de um jeito esquecidamente bom. Antes de eu perceber, já estávamos falando de viagens, de livros, da trilha que eu tinha feito no fim de semana. Rafael ouvia de verdade, e isso, acredite, era novidade. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhava nos olhos e não procurava um passado. Quando a consulta terminou, ele acariciou Thor, que retribuiu com lambidas exageradas, e, enquanto imprimia o recibo, soltou, quase casualmente: "Você aceita um café qualquer dia? Prometo não perguntar nada de veterinário, só sobre você." Fiquei sem saber o que dizer. Não era sobre o convite em si, mas sobre a delicadeza dele. Sem peso, sem segundas intenções aparentes. Uma porta se abrindo, mas sem barulho. Talvez, respondi, sorrindo, tentando esconder o susto do próprio coração. Depois que ele estiver 100% aprovado pelo doutor, combinado, respondeu Rafael, sem insistir, apenas acenando com leveza. Na volta para casa, Thor dormia satisfeito no banco de trás. Olhei para ele e brinquei: "Parece que você ganhou um fã humano, hein?" Nenhuma reação além de um ronco tranquilo. Ri sozinha. O convite ficou pairando na memória como o cheiro de café que invade a cozinha de manhã. Familiar, tranquilo e promissor. Pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu pudesse dizer sim para algo novo, e, quem sabe, para mim mesma. À noite, ao chegar em casa, percebi que algo diferente me acompanhava. Uma leveza nova, quase imperceptível, como quando a gente se dá conta de que o ar está mais fácil de respirar. Thor correu direto para o tapete favorito dele, girou em círculos, deitou satisfeito. Eu fiquei parada no meio da sala, olhando em volta, tentando entender de onde vinha aquela sensação boa. Talvez fosse o convite de Rafael ecoando em mim, ou talvez apenas a constatação de que eu tinha sobrevivido a tanta coisa e agora podia, finalmente, respirar. Larguei a bolsa no sofá, deixei o celular no silencioso e fui até o banheiro. A luz do espelho me recebeu com sinceridade. Por um momento, vi alguém que eu mal reconhecia. O rosto ainda era o mesmo, claro, os olhos com aquelas sombras pequenas de quem muito chorou, uma ruguinha nova no canto, o cabelo bagunçado pelo vento da estrada. Mas havia um detalhe novo, o sorriso. E o mais curioso foi perceber que não tinha nome masculino por trás dele. Era meu. Simplesmente meu. Me inclinei um pouco mais perto do espelho, observando o próprio reflexo com interesse. A cada dia, alguma parte de mim parecia voltar do exílio. O medo de fracassar, a culpa por não dar certo, tudo ainda estava ali, mas enfraquecido. O vazio ainda morava em mim, mas já tinha janela e luz. Sorri de novo, dessa vez com gratidão. Quem diria que depois de tanta lágrima e confusão eu aprenderia a encontrar consolo em coisas tão pequenas. O peso da cabeça do Thor encostando no meu pé, o cheiro do café de manhã, um convite simples feito com respeito. Ouvi um ronco canino vindo da sala.
Thor já sonhava. Fui até lá, acariciei o dorso dele lentamente e sussurrei: acho que estamos indo bem, não é? O rabo mexeu, resposta suficiente. Apaguei as luzes e deixei o reflexo do espelho para trás. Antes de dormir, senti um orgulho sereno tomando conta do corpo. Não era triunfo, era paz. A paz de quem não precisa mais caber em expectativas alheias para sentir que está viva. Naquele fim de dia, percebi, não era um final feliz. Era apenas o começo de uma vida onde o amor tinha mudado de endereço. Saíra da dependência para morar, enfim, dentro de mim. Sabe, quando penso em tudo o que vivi desde aquele primeiro silêncio da casa, parece que se passaram anos. E talvez, de certa forma, tenham mesmo passado. Não os que marcam no calendário, mas aqueles que medem o peso das ausências e o tamanho dos recomeços. Hoje entendo que o amor pode se apresentar de muitos jeitos. Às vezes ele vem em palavras, às vezes em gestos, às vezes num simples olhar canino que diz tudo sem precisar dizer nada. O amor que eu aprendi com meu cachorro foi simples. Estar presente é o maior gesto de carinho. Thor não preencheu o espaço de ninguém. Ele me ensinou a perceber que o espaço era meu desde o começo. Só estava ocupado por expectativas, culpas e medos que não me pertenciam mais. Quando ele deitava ao meu lado, o que havia ali não era substituição, era lembrança. O lembrete de que ainda havia ternura em mim, mesmo depois de tudo. Demorei, mas descobri que o afeto verdadeiro não serve para tapar buracos, e sim para iluminar caminhos. Ele não precisa fazer esquecer o que doeu. Basta ajudar a caminhar apesar da dor. Hoje, quando olho para o Thor dormindo tranquilo aos meus pés, sinto uma gratidão imensa. Ele guardou meu coração até o dia em que eu aprendi a guardá-lo sozinha. E talvez seja isso o que chamam de amadurecer, não precisar mais que alguém nos salve para, então, poder compartilhar o que em nós já é inteiro. A vida voltou a ter som, cheiro, cor e, mais importante, sentido. Não sei o que o futuro guarda, mas sei o que levo comigo. A certeza de que a paz mora nas pequenas presenças, na lealdade silenciosa e na coragem de recomeçar. E quando a solidão bater a porta de novo, porque ela sempre volta, eu saberei recebê-la com calma, preparar um café, afagar o Thor e lembrar que, mesmo sozinha, nunca mais estarei vazia.